Quem achou, diga amém. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Levanta sua mão para o céu, diga comigo: Senhor Jesus, mais forte, Senhor Jesus, nesta noite, fala ao meu coração, através da tua palavra. O homem não é nada, o homem não é ninguém, mas fala comigo, pela tua palavra. Amém. Assentai-vos e louvai ao Senhor Jesus com uma salva de palmas, com uma salva de palmas. Glória a Deus. Meus amados ouvintes, tantos que me ouvem aqui na igreja, quanto aqueles que me escutam em casa, de alguma ou de outra forma, nós estamos vivendo num mundo caótico. Caótico. Eu já escutei pregadores dizendo que os governadores, que os presidentes, que os prefeitos, ou que até alguns monarcas, alguns reis, estão entrando em desespero por causa da bagunça que existe no mundo. Quando eu escutei isso pela primeira vez, eu até acreditei. Mas depois que eu descobri que existe um poder paralelo, e este poder paralelo é responsável pela eleição da maioria desses bandidos que estão no poder no Brasil, através do famoso teatro das tesouras, quando se escolhe os dois lados, escolhe 2 partidos e financia os 2 lados, eu cheguei à conclusão: o mundo definitivamente está no maligno, e o ato de governar não passa de uma representação teatral. Vivemos um mundo de confusão, vivemos um mundo de bagunça, vivemos um mundo da tal da anarquia. E isso já faz tempo que João, o apóstolo, descobriu e nos revelou lá em 1 João 5,19. O mundo está no maligno. Isso já faz tempo. O mundo está no maligno. A igreja do Senhor é que precisa se posicionar para não ser influenciada pelos ditames ditatoriais, pelas influências diabólicas deste mundo. A igreja ainda é a esperança deste mundo, mas o mundo está no maligno. O mundo está no maligno. E não é de agora. Nos dias de José, quando ele foi governador, o mundo estava no maligno. Nos dias de Davi, quando Israel se tornou uma grande potência, no ano 1000 a.C., Davi conseguiu centralizar as 12 tribos, tendo a capital em Jerusalém. Mas ainda naquela época, o mundo estava no maligno. O mundo está no maligno. E por mais que um presidente, por mais que um governador, por mais que um vereador ou um prefeito queira fazer alguma coisa boa pela sociedade, infelizmente ele não tem poderes. Eles não conseguem fazer nada. Não quero que alguém aqui entre em desespero. Não quero que alguém aqui coloque as suas preocupações em fase de aceleração por causa do que eu estou dizendo, ou não quero que você entre em desespero. Mas a única esperança deste mundo é Jesus. E a igreja do Senhor, ela precisa escolher. Ela precisa saber de que lado ela está. A igreja do Senhor precisa se posicionar. Muitas vezes nós vemos a igreja sendo acoplada
a igreja sendo aparelhada pelo Estado, a igreja sendo aparelhada pela política, a igreja sendo aparelhada pelo mundo, pela democracia do mundo, pelos valores do mundo. E a igreja vai se encurvando, vai se arcando, vai se modernizando e vai se mundanizando. E ela acaba tendo poder financeiro, acaba tendo poder político, acaba tendo poder intelectual, mas a igreja vai perdendo o poder que interessa para ela ter, que é o poder do Espírito Santo, que faz a diferença na face da terra. É triste isso. É triste, mas é verdade. Satanás quer ver uma igreja covarde, uma igreja vendida, uma igreja fracassada, uma igreja derrotada. Igual quando Tomás de Aquino foi convidado para visitar a Basílica de São Pedro, e o Papa Inocêncio mostra toda aquela riqueza da Basílica de São Pedro, e diz para Tomás de Aquino: agora nós não precisamos mais dizer como Pedro e João, quando entraram à porta do templo chamada Formosa, eles disseram: nós não temos ouro nem prata. Agora nós não precisamos mais dizer isso, porque os detalhes das nossas paredes, o detalhe do nosso forro, o detalhe dos nossos acabamentos dos móveis e dos nossos lustres são de ouro e de prata, finíssimo, puro. Então nós não precisamos mais dizer que não temos ouro e nem prata. Mas Tomás de Aquino, mais do que depressa, rebateu: é verdade, não precisa mais de ouro, não precisa mais de prata, mas infelizmente já não tem mais poder para olhar para o paralítico e dizer: em nome de Jesus Cristo, levanta, toma a tua cama e anda, porque a igreja se acovardou diante da confusão deste mundo. Daniel fora qualificado entre 120 grandes homens, e ele se sobressaiu no meio dos 120, sendo ilustre entre os 3. Ele entrou no top 3. Não é de agora que existe a classificação top 3. Daniel estava no topo, e no meio dos 3, Daniel ainda se destacou, de tal forma que o rei pretendia colocar Daniel em primeiro lugar em tudo, mas ninguém queria aceitar. Ninguém queria aceitar, porque em Daniel habitava muita excelência. Aí, meus amados, o que aconteceu? Como não queriam que Daniel chegasse a uma posição elevada, uma posição destacada, levantaram um questionamento contra Daniel, mas ele não tinha vício, ele não tinha pecado, ele não tinha transgressão, não tinha iniquidade, ele não tinha erro, ele não tinha desvio moral nenhum. Como é que a gente vai apanhar esse homem? Só se for na lei do Deus dele. Quando você é fiel, nem na igreja, nem no teu trabalho, nem na tua família, nem na faculdade, ninguém consegue pegar nada de você, a não ser na lei do teu Deus. E este era o posicionamento moral, espiritual e comportamental de Daniel. Indefectível. Olha que extraordinário. Talvez alguém diga assim: ah, pastor, mas ele era o tipo do santarrão, que não queria e não podia e não tinha defeito nenhum, e era melhor do que todo mundo. Meus queridos, existe um discurso do Satanás hoje dentro da igreja, que quando você quer pregar santificação, ou quando você quer viver a santificação, você é hipócrita, ou você é fariseu. E eu já estou entendendo mais ou menos qual que é a finalidade desse discurso. A finalidade desse discurso é o seguinte: é deixar tudo do jeito que todo mundo quer, deixar a crentaiada tudo à vontade, vivendo do jeito que o Satanás, que o capeta gosta. Não pode falar nada, não pode pregar contra o pecado, não pode pregar doutrina, não pode pregar santificação, porque é hipócrita, porque é fariseu, porque quer ser mais santo do que todo mundo. Eu li na minha Bíblia, está escrito na Bíblia, em todas as traduções disponíveis, que Deus é santo e Ele ordena: sede santo porque eu sou santo também. Sede santo porque eu sou santo também. E é Deus que é
falando isso. É Deus, não é discurso de denominações, não é doutrina interna de denominações, é o próprio Deus que estabeleceu. Aliás, o escritor aos Hebreus, que na minha concepção é o apóstolo Paulo, deixou muito claro: sem a santificação ninguém verá a Deus. E Daniel prezava pela santificação e isso incomodou. Daniel vivia na Babilônia, e ele vivia naquela região. Talvez algum irmão, alguma irmã não saiba, mas a Babilônia é a mesma cidade chamada Sinar, é a mesma cidade chamada Mesopotâmia. E a palavra Mesopotâmia é uma palavra composta, que quer dizer Mesopotamos, entre os dois rios. Que rios são esses? Tigre e Eufrates. Essa é a Mesopotâmia. E essa mesma Mesopotâmia é a Caldeia. E esta mesma Caldeia é Babel. Vocês lembram do zigurate construído, tentando chegar até Deus? Onde Nimrod foi o chefe desta engenharia incrível, mas que foi frustrada. Então, a mesma região de Babel. Mas agora deixa eu falar uma coisa interessante para você. Atualmente, Babel, Babilônia, Sinar, Sinear e Caldeia, atualmente, é o Iraque, que tem por capital Bagdá. É o Iraque. Mas remontando lá atrás, a arqueologia, a geologia e a ancestralidade bíblica nos leva a um lugar que eu sei que muitos não vão nem acreditar que é a Babilônia, que é o Babel, que é o lugar da confusão. Sabe que lugar era? O Jardim do Éden. Era o Jardim do Éden. Era o jardim das belezas e das delícias de Deus. O Jardim do Éden. Mas como é que o Jardim do Éden foi se transformar em Babilônia? Como é que o Jardim do Éden foi se transformar em habitação de demônios, como o Apocalipse descreve? Como é que o Jardim do Éden foi se transformar no centro do egoísmo humano que queria construir uma torre para chegar até Deus? Como é que o Jardim do Éden vai se transformar em Sinar, aquele lugar que tem uma botija, onde a medida de iniquidade está ultrapassando pela borda da botija? Como é que pode acontecer isso? Por causa do pecado de Adão e de Eva. Aquele lugar do paraíso, o lugar das delícias, o lugar da presença contínua e constante de Deus, o lugar da saciedade, o lugar da felicidade plena, se transformou no pior dos desertos, se transformou num verdadeiro inferno. E é o que acontece quando a presença de Deus vai embora de um casamento. Só resta confusão. Quando a presença de Deus vai embora de uma igreja, só resta confusão. Quando a presença de Deus vai embora da vida de um crente, só resta confusão. Não tem mais o que fazer. A presença de Deus foi embora do Éden, virou confusão, virou habitação de demônios. E Daniel tinha tudo para abrir a janela do seu coração para a Babilônia, porque era mais conveniente. Mas ao invés dele abrir a janela para a banda da Babilônia, ele abriu para a banda de Jerusalém. Ele abriu para a banda de Jerusalém. Ele abriu para a banda de Jerusalém. Oh glória! Oh glória! Era o Jardim do Éden. Era o lugar da presença de Deus. Se transformou em confusão. Confusão. E o que é hoje o Brasil? Os Estados Unidos, Alemanha, França, Bélgica, Itália, e esses países gloriosos da Europa se transformou em confusão. É passaporte sanitário, é corrupção política, é prostituição, é pedofilia, é o que está se transformando todo mundo. Uma grande confusão. Os países se transformaram numa grande confusão.
Para os irmãos terem uma ideia, na nota de $1 já vai explicar qual é o modus operandi do sistema até que o anticristo assuma o controle. Ordo ab chaos, no latim, ordem sobre o caos. Ou seja, para dominar a população tem que existir o caos. Para dominar a população mundial tem que ser debaixo do caos. Eles são adeptos da teoria de Murphy, que um caos gera mudança. E um caos programado gera mudanças programadas. Então existe alguém controlando a ordem política, a ordem econômica, a ordem social, e não se assustem, até a ordem religiosa. Existe alguém controlando esta ordem. É por isso que você olha para os crentes de 20, 30 anos atrás, ou para a igreja de 20, 30 anos atrás, e você demora para encontrar elementos que seja de fato parecido com o que você encontrava naquela época. Temor, respeito, oração, jejum, simplicidade, singeleza, isso está indo embora de todas as igrejas do Brasil. O diabo está conseguindo espantar todos os elementos de cristandade do meio da igreja, e ele está colocando dentro das igrejas brasileiras exatamente o espírito chamado Babel, o espírito chamado Babilônia. Parece que é adoração, mas não é. Parece que é pregação, mas não é. Parece que é Deus, mas não é. Parece que é poder do céu, mas não é. É o espírito da confusão, é o espírito da Babilônia. É por isso que a janela do teu coração tem que estar aberta para a banda de Jerusalém. É por isso que você tem que ser crente de verdade. Confusão nos casamentos, onde já se ouviu falar, crentes participando da Santa Ceia, acessando pornografia no celular, na internet, no computador. Crente, pregador da palavra de Deus, mentindo, se corrompendo, enganando, jovens dentro da igreja fornicando, crentes se prostituindo, enganados pelo diabo e ainda querendo exercer as funções ministeriais e as prerrogativas espirituais dentro da igreja. E ai do coitado do pastor se for chamar atenção. Por que isso? Por causa do espírito da Babilônia que está entrando dentro das igrejas. E está entrando com a velocidade assustadora. E muita gente que nos anos 70 e 80 dizia: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Hoje esqueceram que Jesus ia voltar, não estão nem aí e estão entrando no embalo. Mas graças a Deus que aqui nesta noite tem alguém que abriu a janela para a banda de Jerusalém e fechou a janela para a banda da Babilônia. Para que lado que está aberto o teu coração, minha irmã? Hein, meu irmão? Tem uns crentes que a janela do coração dele está aberta para a banda do futebol. Tem uns crentes que são fanáticos por jogo de futebol. Se tiver algum desses rebeldes aqui, eu quero perguntar para você, meu querido, quanto é que o jogador de futebol deposita na tua conta para você perder o tempo que você deveria orar e buscar o teu Deus, rapaz? E você, minha irmã, vaidosa que só você, oração, jejum, nada. O joelho liso parece o joelho da Cinderela, mas vai olhar, tem calo na ponta do dedo, olhando os figurinos do Facebook, olhando os figurinos do YouTube, olhando novela, assistindo o que não presta. Janela aberta para a banda da Babilônia, janela aberta para a banda do pecado. E vai pregar para ver. Fica bravo, levanta o beiço desse tamanho. Eu não estou nem aí. Eu não vim aqui para agradar ninguém. Eu vim aqui para pregar o que Deus manda eu pregar. Eu estou aqui para pregar o que Deus manda
Rabacanda labacheia, teca labassurimianda labarraia. Janelas abertas para a banda da Babilônia. Confusão, contenda dentro da igreja, fofocaiada, briga, disputa, qualquer coisa já sai no soco, qualquer coisa voa nos cabelos, qualquer coisa já vai lá pros comentários lá embaixo, vai, coloca nos comentários, tudo que o teu coração está cheio, vai, mostra que o teu coração está aberto para a banda da Babilônia, vai. Agora o crente cheio do Espírito Santo, o comentário dele é com Deus, o comentário dele é com o Espírito Santo, o negócio dele é com Deus. Shaya Kandalabaia, Orianda Labaia. Se você não está assustado da glória, se você não está assustado da aleluia, aqui não é igreja católica, aqui é igreja Deus e amor, da glória, da glória, da glória. Janelas abertas. Ô pastor, você surtou, você está bravo com a tua esposa? Eu estou feliz demais da conta. Minha esposa hoje preparou um almoço que ela merece um prêmio. Não estou bravo com a minha esposa, não estou revoltado com meus filhos e não estou revoltado com meu Deus. Eu estou revoltado com a Babilônia que está querendo entrar dentro da igreja e eu preciso proteger enquanto eu for pastor dessa igreja. Para que banda está aberta a janela do teu coração? Para que... tem algum glória a Deus aí? Para que lado está aberta a janela do teu coração? Os ouvintes que estão me escutando em casa, de Minas Gerais, de São Paulo, do Paraná, da onde quiser que estiver me escutando agora, quem tem ouvido, ouça. A tua janela está aberta para onde, rapaz? Tem que estar aberta para a banda de Jerusalém. Oh glória! Toda vez que Deus ficava bravo com Jerusalém, toda vez que Deus ficava revoltado com Jerusalém, Deus mandava um aviso: cuidado, porque o castigo vem do norte. Você já olhou nas coordenadas geográficas para que lado que fica o norte? Se o sul ficar para baixo, o norte fica para cima, não é assim? Deus avisava: o castigo vem do norte. Se você olhar no mapa, Israel está aqui embaixo, Babilônia está lá em cima. E tem gente que diz assim: Deus é tão bonzinho, Deus é tão queridinho, Deus é tão longânimo, tão complacente, que dá vontade de fazer bilu, 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 teté na boca de Deus. É isso que essas igrejas mundanas do Brasil estão ensinando. Quando Deus avisava, quando Deus estava bravo, avisando, Deus dizia: o castigo vem do norte e vem de cima. E Deus está em cima. Daniel, quando ele estava na Babilônia, o coração dele estava voltado para Jerusalém, porque Jerusalém representava a sua infância, representava não somente o seu passado e a sua história, mas Jerusalém também representava a habitação do grande rei. O rei que habitava no templo, ele tinha saudade do templo, ele tinha saudade da presença do rei, ele tinha saudade das coisas santas e sagradas. Por isso que a janela dele estava aberta para a banda de Jerusalém. Ah, pastor, mas isso é simpatia, isso é ponto de fé, isso é materialização. Não, senhores, isso é foco, isso é propósito. Nós temos que ter foco, temos que ter propósito. Você sabe o que representa Jerusalém? No hebraico, a palavra Jerusalém se pronuncia Yerushalayim. Fala aí comigo, Yerushalayim. Todo mundo falando hebraico aqui já. Yerushalayim significa habitação de paz. Diga mais alto: habitação de paz. Fala mais alto: habitação de paz. Paz
Olha que palavra pequenininha em português. P-A-Z. Em inglês, peace. Em alemão, Frieden. Em hebraico, shalom. Shalom. É uma palavra bem pequenininha, mas é uma palavra tão grande, tão importante, que desapareceu da vida da população mundial depois da pandemia. Graças a podre, e tomara que feche todos esses canal maldito de televisão aí. Graças à mídia, graças à internet, e a alguns crentes mal libertos que escutam uma fake news e vai lá e passa para frente. Fulano morreu, Ciclano Beltrão morreu, não sei quem mais morreu. Esse tempo atrás uma jovem do PES falou: eu não estou acompanhando as notícias para me manter a minha saúde mental. Eu dou parabéns para ela. Parabéns. Quando Daniel estava com a janela aberta para a banda de Jerusalém, a palavra Jerusalém significa habitação de paz. Como é que você vai ter paz se você fica o dia inteiro na internet? Como é que você vai ter paz se você fica o dia inteiro acompanhando o que o capeta faz através dos jornais? Como é que você vai ter paz, sendo que você fica só escutando o que o WhatsApp diz para você? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, é Brumadinho, é Mariana, é lá na China, é não sei onde, não sei o que mais, e você fica doido, fica doente, com a janela aberta para a banda da confusão, para a banda do medo, da angústia. Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus nos deu coragem, coragem, coragem. Nós não fomos chamados para ser medrosos. Coragem. Você quer coragem? Você quer encorajamento? Dobra o teu joelho e abra a banda do teu coração, a janela do teu coração para a banda de Jerusalém. Você sai procurando encorajamento nessas mensagens melancólicas de autoajuda. Daqui a pouco você vai escutar um desses falsos pastores dizer assim: socorro, porque eu também estou com medo, cadê minha mãe? Agora você nunca vai ouvir uma expressão de derrota, de medo e de angústia do leão da tribo de Judá. Abra a janela para a banda de Jerusalém. Jesus nos ensinou a ter coragem. Oh glória! Oh glória! Habitação de paz. Agora deixa eu falar uma coisa. Não é segredo não. Até os ímpios estão falando isso. No ano passado eu fui procurado por 2 médicos. Minha esposa é testemunha disso. Um deles é proprietário de um hospital. E ele tem 22 médicos que trabalham para ele. E ele me procurou, dizendo para mim: olha, o mundo está acabando. E eu pensei assim: ô doutor, você me desculpa, eu pensei comigo, eu não falei, quase que eu falei, né? Eu pensei comigo: doutor, você estudou 6 anos, eu prestei vestibular, eu cheguei a fazer tanto cursinho pré-vestibular, eu era chamado de rato de cursinho, de tanto que eu estudava para passar em medicina, e você foi descobrir isso agora. Os médicos, os cientistas, os políticos, os economistas, os astrônomos, eles descobriram que o mundo está acabando. E vocês acreditam que tem crente que está com a janela aberta para o lado desse mundo e ainda não percebeu que o mundo está acabando? Não percebeu. Continua mentindo que nem cavalo velho. Continua cobiçando o que não pertence para ele. Crente que não ora, que jejua. Crente que não tem temor de Deus, o que ele vai querer saber da volta de Jesus? A crente que não tem temor de Deus, ela vai querer saber do quê? Ela vai querer saber da manicure dela, ela vai querer saber da vaidade dela. Ele vai querer saber do quê? Ele vai querer saber dos filmes de violência, dos filmes de sexo. Vai querer saber disso, daquilo que é desse mundo. Quando eu falo que a janela de Daniel estava aberta para a banda de Jerusalém, eu agora saio do aspecto geográfico, saio do aspecto terrestre e digo para vocês que a nossa janela tem que estar aberta para a banda da Nova Jerusalém. É o céu. Esse mundo vai acabar mesmo, mas a igreja vai para o céu.
céu. O crente fiel vai para o céu. Oh, glória! Quem vai para o céu aí, levanta a mão. Quem vai para o céu, diga em nome de Jesus, eu vou para o céu. Fala mais forte, em nome de Jesus, eu vou para o céu.